Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, nós contemplamos Jesus Cristo falando sobre três coisas: a esmola, a oração e o jejum. Mas o ensinamento fundamental que ele traz a partir dessas três realidades é sobre o não fazer para ser visto, mas unicamente para agradar a Deus, para que possamos alcançar a recompensa no céu. Porque somente uma obra com uma boa intenção é capaz de estar unida a Deus, para que possa dela receber cada vez mais méritos salvíficos e assim nós possamos alcançar a herança eterna. Porque o bem que nós precisamos buscar não é o bem material, mas o bem espiritual, que é aquele que vai ficar para sempre. Por isso que Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos e a cada um de nós, falando sobre a questão de fazer a justiça na frente dos homens. E ele mesmo diz: ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Veja que aqui Jesus Cristo ele nos chama a atenção dessa questão do fazer para ser visto. E ele nos exorta para que a gente possa unicamente fazer as coisas diante de Deus, porque é para Deus que nós fazemos todas as coisas. Porque uma vez que nós fazemos coisas buscando aplausos, elogios, merecimentos, reconhecimentos, nós começamos a colocar segundas intenções nas nossas obras. E uma vez que nós colocamos segundas intenções nas nossas obras, nós não permitimos com que elas nos santifiquem e nos salve. Por isso que Jesus Cristo fala das três coisas, da esmola, da oração e do jejum. E ele nos pede para fazer essas três coisas de forma escondida, de forma oculta, para que ninguém veja, para que nós também não caiamos
na vaidade, no orgulho de achar-nos melhores do que os outros. Por isso que Jesus Cristo, primeiramente, ele fala do dar esmola, porque a esmola é o primeiro passo para que nós possamos crescer na vida espiritual. A esmola é o desapego de todos aqueles bens passageiros, para que nós possamos partilhar aquilo que nós temos, porque não só são os bens materiais, mas também o nosso tempo. O nosso tempo é a grande esmola que nós podemos dar a alguém para aconselhar, para escutar, para acolher, para que possamos verdadeiramente ser instrumentos do encontro pessoal com Deus. Por isso que a esmola é a primeira atitude que nós precisamos aprender a viver. Mas não uma esmola dada na frente de todos, mas uma esmola onde nós vamos dando as coisas ou aquilo que a pessoa necessita no escondido, para que nós possamos nunca perder o tesouro que está nos céus. Depois Jesus Cristo fala sobre a oração, e ele vai nos chamar a atenção sobre a oração, porque a oração é algo que tem a ver com a nossa relação com Ele. E se nós não crescermos nessa capacidade de crescer na relação com Ele, com Deus, nós não vamos perseverar no caminho e nós vamos perder o sentido da nossa vida. Por isso que a oração ela precisa ser feita no escondido do nosso quarto, porque a oração é diálogo com Deus. E uma vez que nós fazemos no escondido do nosso quarto a nossa oração, isso vai nos dando cada vez mais uma consciência da intimidade que nós precisamos ter ou já temos com o próprio Deus. Depois Jesus fala do jejum. O jejum é um exercício espiritual de penitência, de mortificação, onde nos ajuda a dominar aquilo que grita dentro de nós, para que nós possamos ser dóceis pelas as emoções do Espírito Santo. E Jesus Cristo, quando fala do jejum, ele vai chamar a atenção sobre esse jejum que deve ser feito no escondido, para que nós não deixemos transparecer que nós estamos fazendo jejum, mas que nós possamos oferecer a nossa vida, oferecer os nossos atos, para que assim possa se gerar uma certa docilidade no nosso interior e assim possamos ser dóceis às moções do próprio Deus em nós. Por isso que essas três realidades que Jesus Cristo nos ensina hoje, a esmola, a oração, o jejum, eles são exercícios que nós precisamos estar a todo momento nos exercitando, para que possamos crescer nessa capacidade de reordenação da nossa natureza. Mas nós precisamos também buscar sempre fazer tudo de forma oculta, de forma escondida. Precisamos aprender a não nos envaidecer com as coisas desse mundo, para que a gente não fique buscando coisas nesse mundo que vão gerar um vazio existencial na nossa vida. Por isso que Jesus ele fala esse ensinamento nos chamando a atenção, justamente para que nós possamos fazer tudo no oculto, no escondido. Isso significa que nós precisamos dar retas e boas intenções às nossas obras. É claro que uma coisa ou outra nós não vamos conseguir esconder, mas quando tudo em nós e através de nós tem boa e reta intenção, isso é um sinal daquilo que deve ser a vida cristã, para que possamos verdadeiramente crescer dia após dia nessa entrega ao Senhor, nessa entrega que vem através do jejum, da oração e da esmola, esse grande mistério que nós precisamos cuidar para que não se perca a essência daquilo que é o cristianismo que nós devemos viver. Trabalhar nesta terra para alcançar
a bem-aventurança e a herança eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.